Glória a Deus. Evangelho de Lucas, o capítulo 13, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou o tanque de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez oramos e pedimos que o Senhor venha atuar em nosso meio, que a Tua presença, Senhor, ela venha nos alcançar e a Tua palavra venha falar conosco. No nome do Senhor Jesus. Você pode sentar dando glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O texto de Lucas traz algumas questões ou indagações ou alguns dilemas que são de fato muito propício para nós mesmos, porque ainda hoje nós fazemos indagações parecidas. Presta bem atenção. Ainda hoje nós questionamos. E esse texto esclarece de uma maneira muito enfática. Jesus, o texto diz assim: naquela mesma ocasião, chegaram alguns e falaram a Jesus a respeito dos galileus. Observe que o texto diz que alguns chegaram a Jesus. Não foram todos, mas alguns. Porque nem todos têm a coragem para questionar tais coisas. Mas o importante é nós entendermos que todos pensam acerca de tais coisas. Questionam, ainda que consigo mesmo, questionam com relação a tais coisas. O tema da mensagem, se você puder gravar, é uma questão de escolha. Uma questão de escolha. E é isso que o texto faz referência. É justamente a isso. Há uma questão de escolha que Jesus se dirige àqueles alguns e depois toda aquela multidão, incluindo nós, eu e você. Em uma questão de escolha, Jesus é interrogado por um grupo, porque muitos galileus malfeitores ou conhecidos como malfeitores haviam desaparecido. Se nós lermos as histórias no contexto de Herodes, que era o governador daquela província, a história conta que Herodes tinha prisões subterrâneas. E naquelas prisões subterrâneas, na época do rei Herodes, ele acabou com os malfeitores, ou aqueles que suspeitava-se que era. A história vai trazer que Herodes dava sumiço
em todos aqueles que eram bandidos, que eram malfeitores, porque Herodes ele tinha medo de qualquer vestígio de levante contra ele. Então ele mandava matar, ele eliminava todos. Preste atenção aqui. E todas aquelas pessoas que Herodes havia feito desaparecer, havia levado à prisão e matado aquelas pessoas naquelas prisões, que os familiares nunca mais viam aquelas pessoas. O cara era levado preso e desaparecia. E quando aqueles homens chegam para Jesus, imediatamente após acontecer um grande episódio, o texto diz que 18 homens malfeitores estavam próximo a um tanque, e aquela caixa d'água caiu sobre eles e os matou todos, e eles eram todos malfeitores. Fique atento. E de repente eles questionam com Jesus, e Jesus olha para eles e diz assim: vocês pensam que os pecados daqueles galileus, que Herodes consequentemente deu sumiço, são maiores do que os de vocês? Jesus diz assim: eu vos digo que não, se certamente não vos arrependerdes. E Jesus retorna trazendo à tona o cenário daquela notícia dos homens que foram mortos no tanque, naquela caixa d'água que caiu sobre eles. Jesus diz assim: vocês estão pensando que os pecados daqueles homens são maiores do que os pecados de vocês? Jesus disse assim: não. Se vocês não se arrependerem, irão perecer nas mesmas condições que aqueles homens. Fique atento a esta mensagem, porque por uma questão de escolha, o Senhor nos avisa com relação à condição. O que é uma condição? Uma condição é um substantivo feminino que é a característica ou aspecto ou essência que determina algo ou alguém. Uma condição é a característica ou a essência que determina algo ou que determina alguém. É um estado em que algo ou alguém se encontra. É também um aspecto excessivamente importante que algo aconteça. Uma condição também é uma circunstância em que algo ou alguém se encontra num certo momento. E Jesus está falando da condição. Aqueles homens estavam focados e indagavam Jesus com relação aos pecados daquelas pessoas. E Jesus traz à tona a condição das pessoas. Eu vou traduzir isso para você aqui. Eles chegam para Jesus e apontam os pecados. Jesus esclarece-lhes a condição. E quantas vezes nós pensamos, entramos em nossos dilemas e questionamentos, as questões pessoais e também as questões alheias, e não nos atentamos para as nossas próprias questões? Presta atenção aqui. Aqueles tiveram a coragem de ir até o mestre. A maioria não tem coragem de ir até o mestre. A maioria teme a ouvir as verdades que o mestre tem a dizer. Por que você acha que a maioria das pessoas não vão à igreja? Porque a palavra de Deus, ela confronta. As verdades de Deus vêm contra mim, vêm contra a nossa própria natureza. Então, para não ouvir as verdades de Deus e serem confrontadas por essas verdades, o que fazem? Não vão à igreja.
fogem de ouvir a palavra. Aí o texto diz que alguns deles, espera aí, multidões seguiam Cristo. E aqui alguns foram ter com Cristo questionando isso. E Jesus deixa muito claro que a maioria de nós, ou todos nós, pensamos e indagamos acerca dessas coisas, mas falta-lhes coragem de ir até o Mestre para poder aprender dele. Aquelas poucas pessoas representam uma totalidade que professam esses mesmos dilemas. Esses poucos aqui que aparecem no texto representam uma totalidade de pessoas que professam esse mesmo dilema. Todos os seres humanos têm esses dilemas. Porque os nossos dilemas ou as nossas questões pessoais ou alheias, que é o caso daqueles que questionaram a Jesus, os dilemas ou questões que na maioria não têm coragem de falar do assunto, mas pensam sobre o assunto. Coragem para ir ao Mestre e confrontar não tem, mas pensam no assunto todo dia. Quem de nós que não imagina o levantar pela manhã? Porque nós sabemos que se levantamos, se acordamos, porque o Senhor nos permitiu levantar e acordar, amém? E nós ficamos pensando, indagando determinadas coisas. E em nossas questões, nós ficamos pensando e na maioria das vezes nós apontamos as outras pessoas, que é o caso deles aqui. Mas na verdade dentro de cada um de nós existe o dilema. E Jesus esclarece para nós, presta atenção na mensagem. Glória a Deus. Aproveitaram as questões que haviam acontecido naquela redondeza para fazerem indagações ao Mestre. 18 homens malfeitores tinham morrido de uma vez só. Ficaram espantados. Meu Deus, o que será? Qual será o tamanho do pecado daqueles homens? Todo mundo sabia que os homens eram malfeitores. Deus é incrível. Deus cria circunstâncias para nos ensinar. Você acredita assim? Diga amém. Deus cria circunstâncias para nos ensinar. A vida está na mão de Deus. Entenda isso. 18 homens morreram de uma só vez, caiu a caixa d'água sobre eles. E Jesus sabia que alguns deles iriam questionar com ele: Mestre, olha só aqueles homens. Certamente que eram os piores. Porque olha só, a caixa d'água caiu sobre eles e os matou. E Jesus olha para eles e deixa eles espantados. Jesus diz assim: vocês estão pensando que os pecados deles, daqueles homens, são maiores do que vocês? Do que o de vocês? Não são. Se vocês não se arrependerem, morrerão de fato nas mesma condição que eles. Condição. O que é condição? Eu traduzi para vocês aqui. É a característica ou essência que determina alguém. E Jesus está dizendo: olha, a questão do pecado maior ou menor não existe. Existe a condição de onde você está. E o mestre diz assim: se você não se arrepender, morrerá na mesma condição que aqueles malfeitores. Tanto aqueles que a caixa d'água caiu, quanto todos os que Herodes, em concordância com Pilatos, exterminou nas suas prisões subterrâneas. Presta atenção que Jesus responde, mas a conversa não foi tão atraente. Imagine a face daqueles homens ao olhar para o Mestre, lhe respondendo nessa tônica: vocês precisam se arrepender, porque se não se arrepender, morrerão nessas mesmas condições.
é uma questão alheia. O versículo 1, o texto diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus. Essa questão, na maioria das vezes, nós tratamos como que se fosse uma questão alheia, tão somente alheia. Ah, fulano é pecador. E você, como que está diante de Deus? Ah, fulano, misericórdia, olha, aquilo é crente. E você, como que você está diante de Deus? Porque os sinais alheios, as pessoas alheias, nos atrai os nossos olhos para questionar, e nós nos colocamos muitas das vezes como esses questionadores que foram até Jesus, como juízes de causa alheia. E Jesus ensinou: olha, só há um só Deus e um só juiz. O texto me enfatiza que eu preciso cuidar da minha vida pessoal diante de Deus. Em muitas pessoas, o fato da condição de estar em pecado ou não estar em pecado é visualizado apenas em questões alheias. E as pessoas vão deixando os dias passarem. Ei, Jesus deixou aqueles homens espantados, com os olhos arregalados, aqueles que entenderam profundamente. Jesus estava dizendo para eles assim: olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque pecado não tem tamanho. Não existe pecado grande e nem pecado pequeno, absolutamente não. Pecado, como o próprio Cristo apresenta nesse texto bíblico, é uma condição. Você está em pecado, você está em Cristo Jesus. Isso é uma condição, estou em Cristo é uma condição, estar sem Cristo é uma condição. Aonde você está? É essa questão que Jesus traz. Aqueles homens, aquelas perguntas daqueles homens, presta atenção aqui, pareciam querer justificar os crimes de Herodes e Pilatos, os crimes cruéis. Era isso que eles queriam fazer. Eles estavam querendo enfatizar, quem sabe aqueles homens não eram oficiais de Herodes e Pilatos, e eles queriam, diante da multidão, diante do povo, querer justificar as crueldades de Herodes e Pilatos, e usar Jesus para poder disseminar aquilo entre o povo, porque o povo tinha medo de Herodes. A população temia Herodes. A história conta que ele chegou a matar muitas pessoas inocentemente nas suas prisões subterrâneas, e eles estavam procurando de alguma maneira justificar os crimes cruéis de Herodes. E Jesus, então, eles queriam usar a popularidade de Jesus, e hoje não é diferente. Tem muitas pessoas querendo usar ou usando a popularidade de Jesus. O camarada se diz crente, mas a condição que ele está não é condizente com alguém que tem uma vida no altar do Senhor. O camarada se diz ter um compromisso com Deus, mas a condição que ele se encontra não condiz. Aquela multidão queria justificar um homem que estava na mesma condição daqueles que ele matou. Jesus vai na contramão, dizendo para eles assim: olha, a condição deles é essa, mas a de vocês também é a mesma, se não se arrependerem. Presta atenção aqui. A condição deles é essa. Graças a Deus que esse texto bíblico está aqui, porque tem muitos crentes aí que aponta e diz que o pecado do outro é maior do que o pecado dele. Jesus diz: não tem tamanho de pecado. Pecado é uma condição. Pecado é uma condição que eu me encontro quando eu vivo a minha vida sem Cristo. A minha condição é pecado. Quando eu vivo a minha vida com Cristo,
a minha condição é salvo em Cristo Jesus. Quando eu vivo em Cristo, a minha condição é justificado pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Aleluia! O Senhor morreu, foi crucificado na cruz do Calvário e morreu. E quando Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E Ele diz assim: eis que vos dou um novo mandamento, eis que inauguro uma nova aliança. Oh, glória ao nome do Senhor, uma nova dispensação. E Jesus está dizendo: aquele que se arrependeu dos seus pecados, a condição dele é diferente da de Herodes, da de Pilatos e daqueles que foram mortos. Aqueles que se arrependem, a condição dele diante de Deus é diferente, totalmente diferente daqueles 18 que o tanque caiu sobre eles e os matou. Jesus pega aquela circunstância que havia acabado de acontecer para ensinar algo grandioso para nós. Imagine se esse texto bíblico não existisse. Tem muitas pessoas que carregam no peito um emblema de que ele é mais santo do que o outro, de que ela é mais santa do que o outro. Olha aqui para mim, se você não se arrepender, vai morrer na mesma condição daqueles homens. É isso que Jesus está dizendo para nós. Aleluia, é uma questão de escolha. Isso de fato é uma questão que incomoda a todos. Eles focavam nos malfeitores e esqueciam das suas próprias condições diante de Deus. Isso fazemos. Quando nós não conhecemos de fato, nós focamos nos outros e esquecemos das nossas próprias condições diante de Deus. Ei, olhe para mim aqui. Eu preciso me arrepender todo dia. Eu preciso pedir perdão todo dia. Eu necessito. Eu preciso estar numa condição de alguém que todos os dias reconhece que é um pecador, que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Aonde está você? Levante a sua mão e dê glórias ao Senhor. Nós vivemos uma geração de pessoas que não têm conhecimento bíblico e vive apontando questões alheias. Jesus pega todo mundo, todos, ficam sem palavras. Aleluia, que grande pregador era o Senhor. Deixa todos sem palavras, dizendo para ele assim: eu sei o que passa no coração de vocês. Vocês levantam o nariz para o alto, escarrando santidade, achando que vocês são melhores, menos pecadores do que eles. Não são. Conheço vocês. Olha a plateia. Jesus olha para ele: eu conheço cada um de vocês. Se vocês não se arrependerem todos os dias, morrerão nas mesmas condições que aqueles malfeitores. Aleluia. A multidão se cala. Jesus então começa a citar uma série de parábolas, porque Jesus já havia alcançado os corações deles, Jesus já havia impactado eles. Então agora ele encontra espaço para poder ministrar sobre aqueles corações que agora estavam abertos, que agora estavam atentos. Jesus começa a ministrar-lhe uma sequência de parábolas, de ensinamentos. Preste atenção aqui. O versículo 2, uma questão que incomoda a todos. O versículo diz assim: eles, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido desta forma? O mestre dirige a todos de uma forma geral, com respeito às mesmas condições que todos eles se encontravam, se de fato não se arrependerem. Preste atenção que isso é uma questão que incomoda a todos. Obviamente que nem todos se manifestam,
Obviamente que nem todos vão até o mestre para ser confrontado com a palavra, com a verdade de Deus, para que o camarada se coloque na posição que Deus quer. Mas todos de fato são incomodados por essas questões. Todos de fato são incomodados por essa condição que pensamos, que acordamos pela manhã e pensamos: como é que está a minha condição diante de ti, ó Deus? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você já sintonizou nessa preocupação com relação a você? Ou você está preocupado com aquele irmão lá que é fraquinho na fé e vive escandalizando? É com ele que você está preocupado? Jesus está dizendo: tira os olhos dele, porque eu vejo a todos. Você, qual é a tua condição? Aleluia. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos confronta, que nós precisamos. Tem pessoas que se escandalizam, deixa de ir à igreja porque alguém fez algo que chocou. Ei, tira os olhos dessas pessoas que são fracas na fé. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: aos fracos na fé aconselho-vos que os carregais nos ombros, para que eles possam de alguma maneira alcançar a salvação, porque são fracos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que ao invés de apontá-los e tentar julgá-los como que se fôssemos juízes, repito, juiz só há um, que é Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que carregar, suportar os mais fracos na fé. Para que servem os mais fracos na fé? Olha aqui para mim: para cometer escândalos, para errarem, para escandalizarem. E Jesus disse assim: olha, deixa eles, carrega eles. Jesus jamais rejeitou a ninguém. Jesus caminhou junto com os pecadores, sendo exemplos para que eles pudessem ser alcançados, impactados pelo exemplos que eles eram atingidos acerca da vida do próprio mestre. Aleluia. Jesus conta com você para que almas possam se render aos céus. Jesus conta com você e comigo para que nós possamos carregar esses mais fracos, para que eles possam se levantar, olhar para mim, para você e ver Cristo em nós, e possam desejar a eternidade com Deus. Oh, aleluia! Você pode glorificar ao Senhor. Glória a Deus. Jesus enfatiza nos versículos 3 e 5 acerca de que é uma condição essencial. Jesus fala acerca de uma condição que é essencial. Você sabe o que é algo essencial? É algo que eu e você precisamos dar primazia. É algo que eu e você precisamos colocar em primeiro lugar. Essencial é algo de suma importância. Aquilo que é essencial é a parte mais importante. E Jesus ensina isso. Versículo 3, e repete no versículo 5. Como algo essencial que deve ser reconhecido como algo mais essencial. Jesus diz assim: eles não eram. Eu vos afirmo que se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que é essencial aqui no texto? Diga comigo: arrependimento. O que é essencial aqui no texto? O que é essencial no texto? Arrependimento é uma questão pessoal. E Jesus sabe disso. Quando ele cita, ele coloca a multidão para pensar individualmente e refletir individualmente. Agora pense comigo aqueles que tiveram coragem, com o peito cheio de indagações acerca dos malfeitores e querendo justificar os crimes de Herodes e Pilatos. Imagine a cara deles.
Quando Jesus olha para eles, ensinando a todos nós, dizendo para eles assim: vocês vão morrer igual eles, na mesma condição. Vocês não têm nada melhor do que eles. Em vocês não há nada que destaque em melhorias do que eles, a menos que vocês se arrependam. O que é essencial aqui? O arrependimento. Aleluia. Eu preciso me arrepender na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias que eu me acordar pela manhã, olha, conseguir enxergar os céus, porque eu não sou merecedor de absolutamente nada que eu tenho ganhado de Deus. Deus precisa ver em mim e em você um sentimento de arrependimento, uma condição de uma pessoa arrependida. Vou enfatizar melhor: uma condição de um pecador que todos os dias se arrepende por si mesmo, pelos seus próprios pecados. Quando eu me encontro numa condição de pecador que todos os dias me arrependo pelos meus próprios pecados que ofendem a santidade de Deus, não vai sobrar espaço para me apontar a vida de ninguém. Não vai sobrar espaço para mim ficar olhando questões alheias e achando que as pessoas pecaram mais do que eu. Eu quero te fazer refletir com esta palavra. Você que tem andado aí por muitos dias pensando: olha lá, isso aí eu não faço, Deus, ó, isso eu não faço. Jesus diz: e daí? Você não se arrepende? Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Que Deus odeia o pecador que peca porque gosta de pecar. É isso que Jesus está dizendo. Olhe para mim aqui, por favor. Você que me ouve aí de casa, Jesus está revelando no texto sagrado que Ele odeia. Apocalipse capítulo 3: portanto, porque não és quente nem frio, porém morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor está trazendo um esclarecimento para nós, que aquele pecador que tem paixão pelo pecado, Deus odeia. E tem pessoas que são apaixonados por pecar. O camarada peca, daqui a pouco ele vai lá e peca de novo, descaradamente. Eu não estou chamando ninguém aqui de descarado, é um termo que encaixa-se na palavra. Descaradamente o cara faz novamente. Ei, meu amigo, pare, por favor. Se você e eu não nos arrependermos todos os dias, você sabia que a tua natureza e a minha ofende a santidade daquele que é santo? Está sentado no alto e sublime trono. Quando nós pensamos e avaliamos nessa ótica que Jesus nos faz enxergar, que Jesus fez aquela multidão enxergar que não existe pecado grande ou pequeno, mas existe uma condição de estar diante de Deus como pecadores, porque amam o pecado, porque amam o mundo, porque têm paixão pelo mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago escreve: aquele que se constitui amigo de Deus torna-se inimigo, ou aquele que constitui-se amigo do mundo, melhor dizendo, torna-se inimigo de Deus. É aquele camarada que é apaixonado por pecar. É a essas pessoas que tiveram coragem. Você percebeu como eles foram corajosos? Você conhece alguém assim? O cara enche o peito, olha lá e aponta. Quantas vezes no meu gabinete eu olhar para a pessoa e falar: Jesus, quanta ira, Senhor. Pastor, se fosse eu. O que nós somos, pelo amor de Deus? O que você é, pelo amor de Deus? Pastor, olha, isso não dá, pastor. O cara cheio de ódio e não olha para si
mesmo. Não tem coragem de se arrepender. Eles têm a audácia de ir até Jesus. Olha bem, hoje tem gente na mesma coisa. E tem a audácia de ir até Jesus como se eles fossem melhores e ainda querendo justificar aqueles políticos malditos da época que matavam até mesmo os inocentes. A história diz isso. Eles iam justificar os malfeitores e eles eram piores. Jesus disse: olha para eles, vocês são piores do que eles. Vocês precisam se arrepender para se tornarem melhores do que eles. Será que essa palavra não é atual? Será que esta palavra, será que a tônica desta palavra não soa uma realidade em nosso meio? Ainda existe pregadores que pregam a palavra. Bendito seja Deus. Eu procurei nas Sagradas Escrituras. No dia que eu achei esse texto, eu disse: Deus, obrigado. Quantas pessoas que vieram falar comigo: pastor, mas olha lá, pastor, o cara coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Agora o cara é isso, é aquilo, e colocava uma lista enorme. Quantas vezes eu fiz a pessoa ler esse texto aí e ela voltar para casa pensando: quantas pessoas que foram ao meu gabinete com o coração cheio de ira e mágoa, e eu leio esse texto bíblico e falo assim: traduz esse negócio aí para mim. Você é bom de traduzir? Traduz aí para mim. O que é que Jesus está falando? Eu quero ficar sem palavra. Pois é, eu vou orar por você, para você voltar para sua casa arrependido, porque nós precisamos nos arrepender. Isso é palavra de Deus. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. O arrependimento é capaz de colocar o indivíduo em uma condição espiritual que jamais merecíamos. Eu vou repetir para você me entender. O arrependimento é capaz de colocar um indivíduo em uma condição que ele jamais merecia. Jesus encontra uma prostituta que os homens queriam apedrejá-la até a morte. Colocaram ela na frente. Engraçado que deixaram o homem, né? Trouxeram só a mulher. Só que a lei dizia que eram os dois que tinham que morrer apedrejados. Eles estavam tão cheios deles mesmos que esqueceram do homem. E trouxeram a mulher. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz assim: aquele que não tiver pecado, consciência, condição, atire a primeira pedra. Se dobrou e começou a escrever na areia com o dedo. O texto diz que um por um foram saindo, foram se afastando. Não ficou ninguém a não ser aquela mulher. Jesus olha para ela e oferece-lhe uma condição. Oh, aleluia. Jesus olha para ela e oferece algo glorioso, algo que é capaz de mudar a história de alguém diante do Senhor. Aleluia, oh glória. Jesus olha para ela e diz: mulher, vai e não peques mais, se arrependa. Oh glória, se arrepende. Mulher, para de amar o pecado. É isso que Jesus está dizendo. Para de amar o pecado, mulher. Eu te ofereço uma nova condição. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Quantos aqui foram alcançados por essa graça, por essa misericórdia? Abre a sua boca e adore ao Senhor. Jesus está aqui, eu posso sentir a presença dele. Arrependimento é o sentimento de contrição ou rejeição
daquilo que você fez, daquilo que você causou. Arrependimento é uma demonstração do pecador em relação aos seus próprios pecados, fazendo com que ele pratique o bem para conseguir a sua remissão. Isso é arrependimento. Isso é a vontade de Deus para nós. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. Em seguida nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.